Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wallace Carvalho, responsável da disciplina de Física 3 da Unigran Rio. Então hoje nós vamos abordar o questionamento a respeito da lei de Ohm. Então foi analisado anteriormente a corrente elétrica e diante disso nós vamos trabalhar com Ohm. Então qual é a significativa, quais são os conceitos teóricos pertinentes a ele? Em 1827, Georg Ohm, físico e matemático alemão, publicou os resultados do que hoje é conhecido como as leis de Ohm. Então, ele descobriu que a corrente que atravessa um fio condutor ele é proporcional à diferença de potência aplicada, à área da seção transversal do fio, e inversamente proporcional ao comprimento. Então, ele analisou que a proporcionalidade entre os parâmetros de corrente e a DDP é observada em alguns tipos de materiais, que é o conceito da nossa primeira lei de Ohm. Então, a lei de Ohm a gente permite calcular as importantes grandezas físicas, como corrente, tensão e resistência. Só que essas leis só podem ser aplicadas em resistências ômicas, ou seja, corpos cujas resistências têm o quê? O mesmo módulo constante. E os componentes apresentam essa determinada característica. A razão entre V e I, ou seja, nossa DDP e a corrente, denota o quanto de tensão tem de ser aplicada para passar uma certa corrente em um dispositivo de circuito. Então, a gente faz uma análise da corrente que esteja passando nesse circuito, analisando essa característica significativa em relação aos condutores ômicos. Então, disse que a razão entre V e I é uma medida da dificuldade imposta pelo dispositivo à passagem da corrente elétrica. Por isso é chamada de resistência. Então, essa resistência ela tem a determinada capacidade de quê? A medida de dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, como a gente viu anteriormente, pessoal, quando a gente tem determinados elétrons passando em determinado sistema, eles ficam que espalhados, não tem uma direção, não tem um sentido correto. Então, no momento que a gente aplica uma DDP nesse circuito, então os elétrons vão circular através de um determinado fluxo. Então, a resistência elétrica vai ter o quê? Essa aquisição. Qual? A razão entre V e I, ou qual vai representar essa dificuldade, que é representada por quem? Por nossa resistência. Então, a resistência será responsável por dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, ela vai resistir ao movimento. Essa é a ideia. A unidade da resistência no SI, no Sistema Internacional, ela é denominada por Ohm, em homenagem ao físico responsável por esse conceito. E como é que é a formulação matemática? Como é que a gente vai aplicar ela em determinados sistemas? É o que? V é igual a R vezes I, onde que V representa a nossa voltagem, nossa tensão, o A vai ser o quê? O ampere, a nossa unidade de corrente, e o ohms é da nossa resistência. Então, isso aqui é fundamentada através da nossa primeira lei de Ohm. Beleza. Outra observação feita por Ohm em seus experimentos foi que a resistência também vai ter uma influência em relação ao quê? Ao comprimento do condutor. Ou seja, a gente vai trabalhar com a área, vai trabalhar com o comprimento e também vai trabalhar com a resistividade desse material. Então, como é que a gente vai trabalhar com essa segunda lei de Ohm? Nós vamos ter a resistência, é igual ao quê? É um ρ, que basicamente vai ser uma característica do material, o L é o comprimento, dividido por A, onde A representa nossa área. Então, comprimento, o coeficiente de proporcionalidade é conhecido como resistividade, e é uma característica de cada material. Então, por exemplo, aqui, pessoal, eu tenho a prata, o cobre e o alumínio. Cada um tem o quê? Um tipo de resistividade distinta um do outro. Então, isso vai depender do condutor, do tipo de material que está responsável ali, e para a gente analisar a resistência que vai estar passando por ela. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia da nossa segunda lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, a gente trabalha com o quê? DDP, resistência e corrente. Em contrapartida, na segunda lei de Ohm, nós estamos trabalhando com o quê? Com o material, tipo de material que vai ser analisado e a área relacionada a ele, beleza? Observações. Nós temos aqui uma tabela com
tensão, resistência e corrente. Então, vamos fazer algumas análises. A tensão aplicada ao circuito é sempre a mesma. Beleza, todo mundo está o quê? Com 9. Portanto, vai ter o quê? Variações da corrente, ou quais são provocadas pela mudança da resistência do circuito. Ou seja, quando a resistência do circuito aumenta, a corrente o quê? Diminui. Então, observe, quanto mais é que eu aumento a minha resistência, sendo aplicada mesmo a DDP, a corrente vai ocorrendo o quê? Vai reduzindo. E dividindo-se o valor da tensão aplicada pela resistência, obtém-se o quê? O valor dessa intensidade. Então, nós temos o quê? A DDP e a nossa resistência. Então, a gente consegue encontrar o quê? A corrente nesse sistema. Então, são algumas observações que a gente tem que retratar como forma de fazer as nossas determinadas aplicações. Então, beleza, pessoal. Vamos a determinadas situações, alguns exercícios para fazer nossas aplicações. Primeiro, vamos supor que uma lâmpada utilize uma alimentação de 6 volts e tenha 120 ohms de resistência. Qual é o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ligada? Então, a gente sabe que temos a DDP e a resistência. E como é que a gente encontra a corrente? Então, pela primeira lei de Ohm, o quê? U é igual a R vezes I. Então, a gente tem a DDP e a resistência. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Vamos analisá-la matematicamente. Então, o que a gente vai encontrar aqui, pessoal? U é igual a R vezes I. Eu quero encontrar quem? O I. Então, o R, eu vou fazer o quê? Vou descer com ele. Então, vai ficar o quê? U sobre R. Então, nós temos a DDP 6 volts e a resistência 120. Dividindo pelo outro, nós encontramos o quê? 0,05 ampere. Então, a corrente que passa no sistema é 0,05 ou 50 miliampere. Por que 50 miliampere? É só a questão de mudança da nossa unidade, tudo bem? Vamos dar um outro exemplo. Vamos supor também que o motor de um carrinho de autorama atinge uma rotação máxima ao receber 9 volts de alimentação. Nessa situação, a corrente do motor é 230 miliampere. Qual a resistência? Então, primeiramente, a gente vai ter que trabalhar no SI. A DDP está em volts. Beleza, SI. A corrente, ela está o quê? Em miliampere. Então, a gente tem que passar ela para ampere. Então, fazendo a determinada substituição, nós encontramos que 230 miliampere é igual a quê? 0,23 ampere. Beleza. Aplicando a primeira lei de Ohm, nós encontramos o quê? A resistência. Então, nós temos a DDP e a corrente. Dividindo uma pela outra, encontramos quantos ohms? 39,1. Então, esse é um outro cenário em relação a esse processamento de Ohm. Terceira, vamos supor que um chuveiro tem 12 ohms e foi conectado a uma tensão desconhecida. Eu não sei. Então, um alicate de amperímetro foi colocado no circuito e indicou uma corrente de 22 amperes. Qual a tensão de alimentação do chuveiro que ele vai estar recebendo? Então, exatamente. Vamos colocar a primeira lei. U é igual a R vezes I. Nós sabemos que o quê? Nós temos uma resistência e nós temos o quê? Uma corrente. Então, vamos analisar ela. O chuveiro vai ter o quê? 12 ohms multiplicado por quem? A corrente, que é 22. Então, fazendo essa multiplicação aqui, 22 vezes 10, nós encontramos o quê? 220 volts. Então, pessoal, foram 3 cenários que eu passei para vocês, fazendo uma análise do sistema envolvendo chuveiro, para encontrar a nossa DDP. Então, espero que vocês tenham aprendido de maneira eficiente e eficaz e o conteúdo relacionado à nossa unidade de aprendizagem relacionado à lei de Ohm. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.